Boa noite para você. É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer poder falar, transmitir um pouquinho da palavra de Deus, a transmissão do reino de Deus através da sua palavra, pregar com vocês e anunciar para vocês a palavra de Deus. Para você que está nos assistindo também é um prazer enorme estar com você aqui. E sem mais demoras eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. E vamos dar continuidade à mensagem de hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós conversamos sobre um Deus que se apresenta de uma ponta da Bíblia até a outra ponta da Bíblia, como um Deus que quer ser conhecido pelos seus. E é interessante observar isso, porque quando você vê em Gênesis, você vê homens como Abraão, como Enoque, como Noé. Foram homens que caminharam com Deus, homens que conheceram a Deus, homens que, de alguma forma, entenderam de uma forma profunda quem é esse Deus. A ponto de Abraão poder questionar Deus sobre a justiça, quando ele diz que vai destruir Sodoma, que ele vai destruir Sodoma. Ele falou assim, mas como que o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Como que o Senhor vai... O juiz de toda a terra não será justo? Longe de ti, ó Deus, fazer tal coisa. Não faria justiça o juiz de toda a terra? É isso que Abraão fala. E isso me chama a atenção porque isso mostra que Abraão conhecia esse Deus profundamente. Ele sabia o que falar. Ele sabia como falar. E ele sabia os resultados que isso gerariam na vida, na caminhada dele. Então, quando a gente migra então para o Novo Testamento, nós vamos ver algo mais extraordinário ainda. Jesus falando que conhecer a Deus, João 17, resume a vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. João 17, 3. E quando a gente continua a expressão dos textos, vamos então para Atos, vamos então para as cartas paulinas, as cartas de Pedro, e nós vamos ver o mesmo discurso. Paulo diz à igreja de Éfeso, eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que vocês possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo. Ele continua, ele diz à igreja de Filipos, algo que me choca muitas vezes, que tudo que ele tinha como valioso, hoje ele considera perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, ficou claro, ficou nítido para nós, como povo de Deus, como igreja, que conhecer a Deus é um princípio bíblico e algo gritado pelos textos para todos aqueles que o buscam. Só que fica uma questão muito séria aqui para a gente. Se conhecer a Deus é, então, de fato, a maior prioridade, o maior propósito que temos de vida, se é isso que Ele realmente nos convida a fazer, a viver, a pensar, como que a gente faz esse negócio? Como é que a gente conhece a Deus? Como é que a gente, de fato, pode saber como Ele é, quem Ele é? Para isso, eu quero te convidar a fazer como nós fazemos no dia a dia. Como é que a gente conhece as pessoas? Caminha com elas. Observa como ela trata, o que ela gosta, o que ela deixa de gostar. Observa como que ela reage às situações, como que ela age nas situações. Se alguém virar para você e falar assim, rapaz, esse cara está aí pregando... Não, para você não, tem que ser para alguém que me conhece, para a Stephanie. Se alguém chegar para a Stephanie e falar assim, tá vendo esse rapaz está pregando aí? É, Stephanie, ele está pregando aí hoje, mas quinta-feira passada eu vi ele batendo carteira lá na avenida. Espero eu que a Stephanie fale, não, você está confundindo. Esse aí não, esse cara aí não. Por quê? Porque a gente caminhou junto, a gente entende. Se vai ser um susto, ela fala assim, eu sei, é complicado mesmo. Se ele faz na avenida, mas é que ele faz na igreja, né? Espero que não seja esse o processo, o procedimento. Mas o que eu estou querendo dizer é, a Stephanie pode afirmar isso porque ela me conhece.
ela caminha comigo, ela está há 3 anos nessa igreja aqui com a gente, e antes dessa igreja, na segunda igreja, a gente estava juntos. Então, a convivência, a capacidade de observar como que as pessoas agem, como que as pessoas reagem, o que elas fazem, o que elas buscam, nos ensinam muito sobre as pessoas. E eu quero te dar uma excelente notícia. O que a Bíblia fala sobre Jesus é que Jesus é a revelação do Pai. João capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então é através dessas narrativas, de como Jesus lida, de como que Jesus reage, de como Jesus age, é que nós teremos um conhecimento desse Deus, e não só através disso, mas através daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, daquilo que Deus tem tratado nos nossos corações em oração, daquilo que Ele tem demonstrado para você, como Ele trata você, como Ele age com você, como é que Ele transforma você. Mas eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre o texto da mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Versículo 1 até o versículo 18. Com toda a reverência, mas ainda sentados, leiamos a palavra de Deus. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, penetre e permeie todo o nosso coração. Que a nossa consciência, a nossa forma de ver e pensar seja moldado à luz da Tua palavra, à luz da Tua revelação, à luz da Tua expressão para as nossas vidas. Fala com a gente, ó Deus, de uma forma poderosa, de uma forma franca, de uma forma direta, para que possamos sair daqui, ó Deus, completamente impactados pelo Teu agir. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. E agradecemos porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sexta-feira passada, no nosso PG, a gente falou justamente sobre esse texto. A mulher samaritana, de João 4.
E quando nós começamos a falar sobre a mulher samaritana, eu já tenho estado incomodado com essa frase: você conhece a Deus? Se você conhece a Deus, o que dele você conhece? O quanto você conhece? O que você conhece? Inquestionavelmente, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus de uma forma plena. Não podemos acreditar que as criaturas poderiam compreender a totalidade do Criador. Seria algo estranho a pensar assim. Mas podemos, de fato, conhecer porções, partes, entender, conhecer, aprender sobre esse Deus. E nessas últimas 2 semanas, eu falei isso também no PG, eu comecei a observar os textos que falam e demonstram mais sobre esse Jesus, mais sobre esse Deus, do que nós estamos acostumados a observar. Ou seja, em algumas passagens parece que Jesus se revela, ou revela a sua vontade, ou revela o que Ele quer de uma forma mais intensa. E João capítulo 4 me parece ser um desses textos. Então eu quero te convidar a observar algumas características de Jesus que devemos aprender e conhecer e, se com a sua graça, se Ele assim o quiser, praticarmos. Amém? Primeira coisa que me chama muita atenção é que não só nesse texto, mas em muitos outros, Jesus se apresenta como alguém que se importa com aqueles que ninguém se importa. Isso parece ser meio óbvio, mas se você for observar, Ele se importa com um grupo de pessoas. Ele se importa com pessoas, indivíduos, e Ele se importa com pessoas de múltiplas classes sociais. Então estamos aqui diante de uma mulher samaritana, que era a tradução aqui não está ideal quando a gente fala que os judeus não se dão com os samaritanos. Não é que eles não se dão, eles se odeiam. Um judeu não poderia tocar em algo que era de um samaritano, porque ele se sentiria impuro. Um judeu considerava o samaritano como um endemoniado. O judeu achava as mulheres samaritanas, eles consideravam elas como mulheres que estavam constantemente com os fluxos das mulheres, ou seja, menstruadas. Ou seja, mulheres sempre, continuamente impuras. Porque para o judeu, a mulher que está no seu ciclo está impura, então ele não pode tocar e não pode ser tocado por essa mulher. Então percebe como que não era só um probleminha, não era só um vascaíno que não gosta do flamenguista, não. Era pessoas que se odiavam, se detestavam. Tudo bem que tem alguns flamenguistas e alguns vascaínos que se odeiam também, mas não é bem por aí. É um processo muito mais intenso, muito mais complexo do que simplesmente não se dão. E então Jesus chega para conversar com uma mulher samaritana. Ele não chega para conversar, ele pede um favor. Para vocês terem ideia, um rabino, ou seja, um mestre na época de Jesus, não poderia conversar em público com nenhuma mulher. Mas Jesus, ele não só conversa com uma mulher, mas ele conversa com uma mulher samaritana. A grande pergunta é por quê? Por que Jesus conversava com a mulher? Por que Jesus tinha que passar por Samaria? Por quê? Por que Jesus passou por ali? Por que ele não esperou os discípulos chegarem para pedir água para os seus discípulos? Por quê, gente? Porque Jesus se importa com aqueles que ninguém se importa. Sabe o que é mais interessante? Um capítulo atrás, Jesus também vai ter uma conversa muito pessoal com um indivíduo, que é o oposto dessa mulher. Nicodemos, um homem rico, um príncipe do seu povo, um fariseu, um membro do Sinédrio. E olha, é muito interessante perceber que quando Jesus lida com Nicodemos, ele lida de outra forma, ele fala de outra forma, ele fala de outros assuntos, mas no final é o mesmo. Nicodemos, em seus muitos questionamentos, na sua muita incredulidade, não consegue entender o que Jesus está falando para ele, como essa mulher. Mulher, se você soubesse com quem está falando,
Isso aqui não é uma carteirada não, tá, gente? Diferente do que alguns falam hoje. Você sabe com quem está falando? Não é isso que Jesus está fazendo aqui, não. Jesus está dando a oportunidade para essa mulher, para ela receber deste que está falando a água viva. Então ele intercepta o discurso dessa mulher falando assim: se você soubesse com quem você está falando, você pararia de discutir questões culturais e você pediria, e porque ele é bom, porque ele é pacífico, porque ele é misericordioso, ele te daria água viva. Então, olha que interessante, Jesus se importou com a mulher samaritana. Se bobear, ele fez toda essa trajetória, ele tinha que passar por Samaria para encontrar essa mulher samaritana. E ele esperou a noite de Nicodemos para falar com Nicodemos. A mulher de João 8, pega em flagrante adultério, que ninguém se importava com essa mulher, pelo contrário, queriam matar essa mulher, ele lida com essa mulher, ele perdoa essa mulher. O leproso de Lucas 5, ele toca no leproso. Vejam, pessoas que não eram queridas, pessoas que eram odiadas, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que eram evitadas. Zaqueu, Lucas capítulo 19. A multidão em torno de Jesus, Zaqueu sobe na árvore. Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa daí, porque eu vou comer na sua casa, eu vou ficar na sua casa. E o texto faz questão de dizer que as pessoas perguntavam: por que ele vai ficar com um pecador? Percebe? Zaqueu, homem rico, visto por Jesus. Mulher samaritana, mulher pobre, vista por Jesus. Nicodemos, um homem culto, visto por Jesus. Leproso, um homem evitado, cuidado e visto, curado por Jesus. O cego, que gritava pelo Cristo, criticado pela multidão, visto, curado, cuidado por Jesus. O endemoniado gadareno, Jesus passa por uma tempestade, é criticado pelos discípulos que estavam dormindo. Ele chega naquela região, expulsa os demônios do demoniado gadareno e volta. Ele foi para lá só para isso. Por que alguém iria atravessar uma tempestade para encontrar com um endemoniado, gente? Porque Jesus se importa com aqueles que ninguém se importa. É por isso. E isso fala muito do seu Senhor, não fala? Pelo menos fala para mim. Isso fala muito das prioridades do seu Senhor, do meu Senhor. Isso fala muito do que é importante para Jesus. Não é importante para Jesus se Nicodemos tem dinheiro ou não. Não era importante para Jesus se a mulher samaritana estava ali com capacidade de dar água para ele ou não. Não era importante para Jesus se o endemoniado gadareno era alguém de muito poder ou de pouco poder. E nem se aquela mulher pega em flagrante adultério estava realmente em flagrante adultério ou não. O que eu estou querendo dizer é que quando nós observamos a forma como Jesus olha para as pessoas, isso precisa me fazer pensar: será que eu tenho esse mesmo olhar? Será que ver Jesus olhando para as pessoas me ensina a olhar para as pessoas como ele olha? Qual era o valor de uma mulher samaritana? A mulher, uma judia, não era nem contada. Que dirá uma mulher samaritana? Que dirá uma mulher que teve 5 maridos? E que o marido que ela agora tem não é dela? Para a cultura daquela época, isso era um escândalo. Mas para Jesus, essa mulher era importante. Vocês conhecem a história da estrela do mar? Em alguma praia dessas aí, teve uma grande ressaca, e a ressaca cuspiu milhares de estrelas do mar na praia. Milhares e milhares e milhares de estrelas do mar. A praia estava repleta de estrelas do mar. E o menininho, ao ver isso, já sabia que a estrela do mar, se ficar fora da água, ela morre.
Então, esse menininho começou a pegar uma por uma das estrelas do mar e jogar na água de volta. E o menino estava lá pegando as estrelas do mar e jogando na água, pegando as estrelas do mar e jogando na água, pegando as estrelas do mar e jogando na água. Até que passa um senhor e fala assim: meu filho, você não percebeu que não vai fazer diferença você pegar essas estrelas e jogarem na água? Tem centenas de milhares de estrelas do mar aqui. Você não vai conseguir salvar todas. O seu trabalho, o seu esforço é em vão. E o menininho pegou uma estrela do mar, olhou para ele e falou assim: ó, para essa aqui não é não. E jogou a estrela no mar de novo. Parece que Jesus está ensinando uma coisa muito importante para nós. Parece que Jesus está ensinando que qualquer um, por mais complexo que seja o seu contexto, por mais estranho que seja a sua realidade de vida, por mais carente que seja o indivíduo, por mais pobre e miserável que seja o estado que ele vive, essa pessoa é extremamente importante para ele. É exatamente isso que ele elucida quando ele faz a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele diz o seguinte: há mais festa no céu por uma vida que se rende do que por 99 que se mantém. O conceito é, ele vai valorizar e ele valoriza aqueles, literalmente aqueles que o ser humano por sua caminhada não vai fazer. Nos nossos dias, cada vez mais, nós somos convidados a olhar para o outro pelo que o outro tem a me oferecer, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, nós temos uma revista que define o valor das pessoas. Forbes. A Forbes diz o seguinte: Elon Musk vale 200 bilhões de dólares. Já parou para pensar nisso? Bill Gates vale 100 bilhões de dólares. Não, não vale. Vale muito mais do que 200 bilhões de dólares. Mas não só o Bill Gates. Não só os poderosos. Eles estão valendo a mesma coisa que a mulher samaritana, que o morador de rua que está passando na rua, que o seu vizinho que não conhece Jesus, ou a sua vizinha que te trata mal, ou o seu patrão que é um grosso, ou o seu funcionário que é um ingrato. Eles têm o mesmo valor. Eles foram comprados, foi feito, foi gasto, foi pago um preço tão valioso quanto por você e por mim. E o que me choca nos dias de hoje é que a igreja, apesar de muitos conselhos bíblicos, de muitos exemplos bíblicos, as igrejas têm se perdido nesse processo. Olha o que o Tiago vai dizer. Irmãos, não façam uma acepção de pessoas. Se chegar um irmão de roupas rasgadas, descalço na sua igreja, e chegar um homem rico, de roupas finas, de anel de ouro, não fale para o homem rico sentar na cadeira e manda o homem pobre sentar no chão. Vocês estariam fazendo um julgamento carnal, humano destes? O Tiago estava já avisando e vendo uma realidade. Nós, seres humanos, valorizamos, damos crédito, damos valor àquilo que Deus não dá valor. E nós, seres humanos, não damos valor, não valorizamos aquilo que Jesus dá valor. Então, é muito interessante quando você olha, por exemplo, Marta e Maria, em Lucas, se eu não me engano, capítulo 7. Desculpa, irmãos, não é Lucas 7, não. Lucas não fala sobre Marta e Maria. Não, é João 11 vai fazer? Eu não vou lembrar. Mas a narrativa diz o seguinte, que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, enquanto Marta
estava trabalhando, preparando as coisas. A casa estava cheia. Então Marta vira para Jesus e fala assim: Senhor, não te incomoda que Maria está aí, eu estou aqui trabalhando, que nem uma escrava, e Maria está aí fazendo nada da vida? Eu consigo ver minha irmã Patrícia falando exatamente isso da minha irmã Priscila. E aí Jesus fala assim: Marta, você está muito ocupada, né? Você tem muita coisa para fazer, né, Marta? Mas deixa eu te falar uma coisa, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você está tão preocupado em servir ao Criador, ao Senhor, está tão pouco preocupado em conhecer esse Criador, esse Senhor. Então, quando a gente observa isso, nós vamos começar a conhecer um princípio de Deus. Cuidado, para você não estar valorizando as coisas que Deus não valoriza. Cuidado, para a gente, nessa nossa caminhada, estar vibrando e empolgado demais com as coisas que não faz Jesus vibrar, que não faz Jesus se empolgar. E talvez nós estejamos conhecendo pouco essa clara realidade. O ser humano é valioso para Deus. E Ele deixou claro isso quando Ele está com todos aqueles que talvez nós não estaríamos. Gente, sabe o que era um leproso na época de Jesus? O conceito de banho era diferente do nosso, tá, gente? O conceito de higiene pessoal era bem diferente. Não precisava ir muito atrás. Na verdade, tem algumas pessoas que ainda nem entenderam essa parte da higiene. Mas naquela época, então, era um negócio muito complicado. Roupa não era como hoje. Roupa você tinha 2 peças para a vida. Imagina um leproso que fica escorrendo um líquido apodrecido da sua pele, do seu corpo, com aquelas vestes. Imagina o que é ver um homem, literalmente, sem todos os cuidados que deveriam ter. Diante disso, quando ele se apresenta a Jesus, Jesus toca nele e cura ele depois de tocar. Estou querendo trazer para as nossas mentes essa compreensão. Jesus quebra milhares de paradigmas. Quebra. Ele olha para o ser humano de uma forma diferente. E ele te convida a olhar para o ser humano de uma forma diferente. Ele te convida a olhar para o indivíduo pelo valor que Jesus vê por ele. E não que nós, pelos nossos complexos julgamentos falhos, atrelamos a esse valor. A segunda coisa que a gente aprende de uma forma clara, direta, ele não se deixa levar por nenhuma questão, seja ela cultural, religiosa, seja ela ética, seja ela social. Era uma mulher samaritana, era uma mulher pecadora, era uma mulher que, pelo visto, não era muito simpática, né? E Jesus conversa com ela. E Jesus dá a oportunidade a ela para falar assim: pede, eu vou te dar. Pede. Mas era uma mulher de uma religião diferente da dele. O discurso ali era: vocês dizem que deveria adorar em Jerusalém, mas nós adoramos aqui no monte. Deixa eu explicar esse contexto. Samaria foi destruída pelos assírios 750 anos antes de Cristo. 200 anos depois, mais ou menos, o reino da Judéia, né, o reino de Jerusalém, a tribo de Judá, foi também destruída agora pelos babilônicos. Quando Samaria foi derrubada, foi destruída, a nação que fez isso, ela literalmente misturou os povos. Eles trouxeram vários povos para aquela nação. Porque eles sabiam que se eu mudar a identidade de uma nação, ela não se levanta mais.
Então, desde quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá e voltaram para Jerusalém, desde essa época eles já não se davam bem. Falaram assim, não, vocês foram misturados, vocês não são judeus. Vocês não se guardaram, vocês não se mantiveram na linhagem de Abraão. Então, desde então, cria-se um problema muito sério, um problema muito, muito complicado. E em Samaria, criou-se um templo para a adoração dos seus deuses, neste monte. Esse monte foi destruído, foi varrido, não existe mais. Mas os samaritanos continuavam indo ao monte adorar. Então a mulher vira para Jesus e fala assim, vocês dizem que é em Jerusalém. Nós falamos que é aqui no monte, quem está certo? Ele não entra nesse debate. Ele não entra em questões que são indiferentes à vida. Ele vai dizer, mulher, está chegando o tempo que nem em Jerusalém e nem no monte adorarão. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura. É muito interessante ver que aquilo que a gente gasta muita energia para fazer, para discutir, para estar certo, Jesus não gasta. É impressionante. Olha o que acontece com Nicodemos, um capítulo atrás. Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? É simples, Nicodemos, nasce de novo. Nasce de novo. Nicodemos, como assim nascer de novo? Como é que pode ser isso? Nicodemos, se você não está entendendo as coisas da terra que eu estou falando com você, muito menos você vai entender. Mas deixa eu explicar uma coisa. Você não vai entender porque você não crê. Se você não crê no que eu falo sobre a terra, você não vai crer quando eu falar as coisas celestiais. Será que nós deveríamos aprender a gastar menos energia com as coisas que são indiferentes? Será que quando eu falo da Bíblia, eu falo de Jesus, eu falo para estar certo ou eu falo para anunciar a Bíblia, para anunciar Jesus? Será que eu estou aprendendo com o meu Senhor, com o meu mestre? Olha como começa o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ele foi embora. O ser humano ele tem um negocinho com números impressionante, né? É impressionante. Você chega na empresa, a primeira coisa que as pessoas querem saber é quanto você ganha. Para comparar, você ganha mais ou menos. Entre os pastores, tem pastor que não dá nem bom dia. Fala assim, quantos membros tem a sua igreja? Como se a quantidade de membros decidisse a autoridade que o pastor tem para falar alguma coisa. A gente tem uma tara por números que é um negócio estranho mesmo. A gente tem uma tendência a querer saber quanto, tamanho, valor. Quem é que falou? Foi uma criança da minha família que ganhou um presente. Acho que foi a minha esposa quando ela era pequenininha. Ela era muito pequenininha. Ela ganhou um presente e ela falou assim, tia, obrigado. Quanto é que custa? A mãe dela ficou toda vermelha, né? Percebe? A gente atrela valor. Fala de números. Com os pequeninos. Como se isso realmente fosse valioso. Jesus não. Jesus fala o essencial. Fala o que é indispensável. O que gira em torno da mente de Jesus, em torno do discurso de Jesus, não é quem está certo, quem está errado. É o que realmente importa, é o que realmente é verdade. A verdade é indiscutível para Jesus. Será que nós conseguimos seguir o exemplo do nosso Senhor? E falar daquilo que realmente importa? Aquilo que realmente é referente à salvação? Realmente é o que ele falaria, sem estar preocupado com as nossas muitas questões religiosas, com as nossas muitas questões práticas, com os nossos toques. Tem gente que tem toque. Tem gente que tem toque. E discute que o toque dela está certo, que o toque do outro está errado. Gente, vamos parar com esse negócio. Vamos aprender com Jesus.
Vou falar sobre o que importa. Sobre o que importa? Importa que você vai beber dessa água e você vai voltar a ter sede. Importa que você está preocupada demais em adorar no templo, em adorar no monte. Importa que você está presa demais em situações que você não deveria estar presa. Ou seja, deixa eu te entregar a água da vida, para de se preocupar com o templo e com o monte. Vocês vão adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque não importa mais um local físico, importa como está o seu coração, como é que está o seu espírito. Jesus não se prende às questões culturais, não se prende a questões religiosas, não se prende a questões sociais, não se prende nem a questões éticas. Como assim, pastor? Jesus não se prende a questões? Não se prende. Porque se ele se prendesse, ele não estava falando com essa mulher, você não concorda? Uma mulher que teve 5 maridos e agora o que tem não é dela? Não estaria conversando com essa mulher? Não estaria abrindo a boca para falar com ela sobre beber a água da vida? Não estava. Então, muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós vamos conversar com as pessoas para impor a nossa realidade, aquilo que nós achamos ser o certo. E não é isso que Jesus está te convidando. Ele está te convidando a, primeiro, valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Segundo, a não colocar aquilo que você acha ser real. Preguei isso na consagração do Fabinho. Fábio, falei para o Fabinho na noite. O convite de Paulo em 2 Timóteo 4 é: pregue a palavra, não é pregue sobre a palavra, não é pregue também a palavra, é pregue a palavra. O seu papel é pregar a palavra. O meu papel é pregar a palavra. Não é pregar o que você acha que eu deveria pregar, não é pregar o que eu acho que eu deveria pregar, é pregar a palavra. É para isso que estamos. Proclamando esse evangelho, anunciando as boas novas do reino, sendo imitadores, pequenos cristos, miniaturas de Cristo nesta terra. Por último, Jesus, diante de todo esse cenário, diante da valorização do indivíduo, seja ele quem for, diante da valorização da mensagem realmente importante, Jesus também faz um negócio muito interessante. Ele confronta as pessoas. E isso me choca um pouco, sabia? Eu acho que na minha arrogância eu faria muito parecido com Jesus, mas eu tiraria essa parte dos 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com aquele momento chato do confronto. Muita dificuldade. Sempre tive dificuldade com esse momento. Porque eu detesto estar num ambiente onde pessoas não estão à vontade. Eu gosto de estar num ambiente onde todo mundo está muito à vontade, onde todo mundo está se sentindo bem e tal. Mas é interessante que Jesus sempre confronta. Olha que interessante. Ele encontra um centurião que fala assim: Senhor, dá uma palavra e o meu servo vai ser curado. Não precisa vir aqui não, porque eu sou homem de autoridade, eu mando e alguém vai. Eu falo pega, alguém pega. Então se eu falar que ele vai ficar curado, ele vai ser curado. Jesus não podia virar e falar assim: caramba, rapaz, que bênção. Ele podia só falar isso, né? Mas ele vira para a multidão e fala assim: ó, nem em Jerusalém, hein? Percebe o confronto? Nem em Jerusalém eu vi fé igual a essa. Vocês estão ficando para trás, hein? Mulher samaritana, chama o teu marido. Ela falou assim: não tem marido. Eu falei: bem, que bom que você falou que você não tem marido, porque você já teve 5, né? E o que você tem não é teu. Agora, olha o que ele fala para a mulher adúltera em João 8. Mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha o que ele diz para Nicodemos. Nicodemos, se você não está acreditando nas coisas terrenas que eu estou falando para você, como é que você vai acreditar nas coisas celestiais? Você não acredita. Você não tem fé. Você deixou a razão dominar a sua mente. Confronto, 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 confronto. Ou seja, Jesus confronta. E por mais que nós tenhamos uma ideia de Jesus, sendo aquele homem
bonito, porque aquela foto, aquela imagem de Jesus é bonita, um homem bonito, né? De barba, cabelos lisos, olhos verdes, piedosos, olhos piedosos. Esse Jesus que a gente às vezes cria na nossa mente, biblicamente, é um Jesus que confronta. É um Jesus que olha para a nata religiosa do seu tempo e fala assim, ó, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas. Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas e vocês nem com o dedo vocês ajudam. Ai de vós. Percebe o confronto? Confronto. Ele confronta o religioso, ele confronta a mulher samaritana, ele confronta a mulher que foi pega em flagrante adultério, ele confronta os judeus porque estão sem fé, ele confronta o príncipe dos judeus, Nicodemos, porque não consegue acreditar, ele confronta. E por que isso é importante? Porque nós precisamos entender que o papel de confrontar é do Senhor. Nós precisamos acreditar que Jesus continua a confrontar as pessoas. A gente precisa acreditar nesse negócio. Que se a pessoa estiver ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, está nesse ambiente, pessoas serão confrontadas pelo poder de Deus. O que nós precisamos entender e conhecer nesse processo é que a palavra de confronto ela é infrutífera se Deus não estiver trabalhando por trás dela. Não adianta, gente, eu já tentei, eu já até desenhei para minha esposa as coisas que eu acho que ela está fazendo errado, ela não muda. Por quê? Porque ela não entende que ela está errada. E vice-versa. Agora, quando Deus vai lá e toca, fala, Tiago, você não está amando ela igual eu amei minha igreja, não. Aí você sente um negócio diferente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente começa a conhecer esse Jesus com uma outra ótica. A gente começa a perceber que esse Jesus, que é a maior expressão do amor, ele olha para as pessoas, ele toca as pessoas, ele cura as pessoas, ele confronta as pessoas, porque ele ama. Porque ele se importa. Porque esta pessoa é valiosa para Deus. Esse indivíduo, essa pessoinha que você talvez não valorize. Essa pessoa que talvez você não goste do jeito, você não gosta do cheiro, você não gosta da cor, você não gosta da cara, você não gosta dessa pessoa. Jesus ama essa pessoa. E quando você vai em João 10, você vê um negócio mais complicado. Você vê que ele deu a vida justamente por essa pessoa. Então nós somos convidados a pensar. E agora eu quero te convidar a pensar de uma forma muito direta. Eu queria que você se colocasse no lugar dessa mulher samaritana. Essa mulher samaritana, que não tem ninguém para andar com ela. Porque mulher naquela época só anda com mulher. E se você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu, quem vai querer andar com você? Me fala. Você vai querer ser amiga dessa mulher? Você que acha o seu marido muito bonitinho, cheiroso, limpinho, você vai querer levar ela para dentro da sua casa? Você não vai, né? Pois bem, essa mulher que ninguém queria andar, por isso que ela está indo buscar água meio-dia, debaixo do sol. Essa mulher que as pessoas não respeitam,
que as pessoas soltam piadinhas quando ela passa, essa mulher que é vista como um objeto pelos homens, essa mulher, Jesus olha para ela e revela a ela coisas que ele não revelou a nenhuma outra pessoa. A esta mulher, Jesus diz: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. A esta mulher, Jesus fala o que ele não falou para mais ninguém: se você me pedir, eu te dou água viva. A esta mulher. Percebe que ele mostra para a gente quem ele é nesses processos. Nem aquela mulher conseguia ter uma imagem de si valiosa. Quando ela sai a dizer a Samaria que ela tinha conhecido Cristo, ela fala o seguinte: olha, venham ver. Venham ver. O homem que falou tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Cristo? E às vezes eu me pego, e sei que muitos outros se pegam nessa mesma situação. Nem você acredita em você mesmo. Mas Jesus acredita. Ele não só acredita, como ele fala coisas extraordinárias, coisas poderosas. 2000 anos depois, estou eu aqui falando dessa mulher. Dessa mulher. Ignorada, humilhada, perdida. Talvez uma das primeiras missionárias mulheres da história do mundo. Sabe o que acontece? Graças ao testemunho dessa mulher, muitas pessoas de Samaria creem no Senhor Jesus. Eles pedem para Jesus ficar mais dias ali com eles. A gente precisa começar a acreditar que a Bíblia revela quem esse Deus é. E que essa revelação de quem Deus é faz parte desse processo de conhecer, de conhecê-lo, de aprender com Ele, de entender Ele, de obedecer a Ele, de seguir Ele. De imitá-lo. Quero encerrar esse momento da exposição da palavra com as palavras de Jesus para os seus discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, eu e você deveríamos estar seguindo nas mesmas pegadas que o nosso mestre, olhando para as pessoas que ninguém olha, respeitando, amando, olhando com menos preconceitos culturais, religiosos, éticos, olhando com menos atenção para quem a pessoa é, o que ela tem feito, e com mais atenção com o que Deus pode fazer através dessa pessoa. E então, orar e anunciar o Evangelho, até que o Senhor Jesus confronte cada uma delas e faça delas aquilo que Ele bem entender com o seu poder e sua graça. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque podemos, Senhor, ser confrontados, podemos ser questionados, podemos, ó Deus, conhecer um pouco mais de Ti. Muito obrigado, Pai, porque podemos ver como o Senhor nos tratou, como que o Senhor cuidou, como o Senhor se importou, como o Senhor nos amou. Te louvamos, Deus, porque não temos na história, Senhor, na história, um
personagem que amou, que se entregou, que perdoou, como o nosso Senhor. Te louvamos, Deus, pelos muitos exemplos que o Senhor nos deu. Nos torna como igreja aptos a replicar esses exemplos, não como uma cópia mal feita, não como um princípio humano de fazer porque tem que fazer, mas que nós possamos, ó Pai, repetir, pisar nos mesmos lugares que o Senhor pisou, preenchidos pelo Teu amor, pela Tua graça, e assim, ó Deus, derramando nos outros esse mesmo amor e essa mesma graça. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a responder às demandas deste mundo, deste tempo, desta nação. Ajuda-nos, ó Deus, como Teu povo, a anunciar a Tua palavra poderosa, eficaz, suficiente. Deus, fala com a gente, continua a falar com a gente. Essa é a nossa oração essa noite. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa. Queria fazer um desafio para você que está aqui essa noite. O desafio de conhecer mais esse Deus. De começar a observar os exemplos, os momentos. Começar a se dedicar em ver como Jesus age, como Ele agiu e como Ele está agindo ainda. Como Ele está agindo com você e como Ele agiu com muitos do passado. Queria fazer um desafio a essa igreja a deixar essas questões culturais, religiosas mais de lado e gastar mais energia para falar sobre o amor de Jesus, a salvação de Jesus, o perdão de Jesus. Se você se compromete em buscar esse Deus para conhecê-lo, queria que você ficasse em pé para que a gente pudesse orar juntos. Todos aqueles que estão sendo confrontados com essa mensagem, com essa compreensão de que eu preciso conhecer mais a Deus e quer entrar nesse desafio, pode ficar em pé que eu quero orar por vocês. Meu Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, não a sermos religiosos de carteirinha, Pai, mas a conhecermos o Deus Todo-Poderoso, que é capaz, Deus, de fazer infinitamente mais de tudo o que pensamos, do que sonhamos, do que imaginávamos, ó Deus. Deus, nos faz o Teu povo, o povo que Te conhece, que Te chama, Deus, pelo nome. Ó Deus, faz desta igreja um povo que Te ama, que sabe a Tua vontade, que entende o Teu propósito, que está sempre diante do seu Deus, pedindo, clamando, amando, perdoando, sendo curado, curando. Ó Deus, faz de nós um povo que está dedicado a Te conhecer. Deus, faz morrer qualquer espírito de desunião, qualquer espírito de rixa, qualquer ideia, Deus, de comparação um com o outro. Ó Deus, estamos aqui em prol do Teu reino, não em prol desta igreja, em prol do Teu reino, que nós possamos Te conhecer, Senhor, sermos moldados, forjados, lapidados, confrontados pelo Senhor, porque nós nos relacionamos contigo. Deus, obrigado por essa igreja sempre
sempre apoiar, sempre enfrentar os desafios, sempre se dedicar, Senhor. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Protege-nos, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, do inimigo das nossas almas. Ó Deus, nos protege de nós mesmos muitas vezes. É em nome de Jesus que eu oro, pedindo, Deus, uma atenção especial para cada um desses muitos que levantaram. Pedindo que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê a eles ânimo, dê a eles sede, faça, ó Deus, traga a consciência deles, a sequidão que estão as nossas vidas, para que possamos beber destas águas, que se tornarão um rio a fluir a vida eterna. Ó Deus, faz o Teu nome grande, faz o Teu reino grande, faz a Tua vontade, tanto no céu quanto na terra, para que o Teu nome, o nome do nosso Senhor Jesus, receba a honra, a glória e o louvor, como lhes convém, ó Deus. Fala com a gente. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre.